Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar com você, com a sua empresa, com o seu negócio, os pequenos negócios. Como vocês podem explorar da melhor maneira possível as plataformas móveis? Como se adaptar a esses novos hábitos de consumo? Este será o nosso assunto aqui no Mundo Corporativo. E o nosso convidado é o Léo Xavier, que é CEO e cofundador da Ponto Mob, professor de marketing mobile da FGV e da FIAP. Léo Xavier, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Obrigado, Milton, eu que agradeço o convite. Léo, vamos lá. Quando nós falamos aqui em plataformas móveis, que mundo é esse que nós estamos falando? Milton, é basicamente o mundo que nos cerca hoje no dia a dia e acabou por fazer com que as nossas vidas ficassem muito mais simples, muito mais fáceis. A gente tende a olhar sempre para o celular, para o smartphone e também para os tablets como sendo a real essência dessas plataformas móveis, mas a gente tem que lembrar que todo mundo de aplicativos, as redes sociais cada vez mais ou muito móveis ou 100% na plataforma móvel e cada vez mais também a gente vai perceber outras coisas conectadas, dando uma nova dimensão do nosso entendimento sobre mobile. TVs conectadas, carros conectados, geladeiras conectadas. Então essa infinidade de coisas conectadas e que no final das contas conectam não só pessoas a pessoas, mas também pessoas a marcas, produtos e serviços, é o que a gente pode entender como plataformas móveis. A internet das coisas vai transformar tudo móvel? Vai transformar tudo em uma nova lógica de relacionamento e conversa. Tudo vai ser móvel, mas na verdade móvel mesmo é o consumidor. Ele é que se movimenta, nós é que nos movimentamos. E as coisas conectadas vão fazer com que a gente possa, em qualquer momento, em qualquer lugar e com qualquer coisa, pedir, desejar, resolver, facilitar aquilo que a gente tem de problema na nossa vida ou de situação que a gente enfrenta no dia a dia. Olhando ali para frente, a gente vê uma grande transformação, portanto. Aliás, uma transformação que já vem ocorrendo. Qual é o estágio que nós estamos hoje das plataformas móveis? Olha, eu estou pensando em termos de Brasil, alguns números que são realmente impressionantes. A gente já tem hoje 236 milhões de linhas celulares ativas no Brasil. Dessas aí, mais ou menos 102, 103 milhões delas já são 4G. Ou seja, tem muita gente conectada ao 4G nos mais de 160 milhões de smartphones. Então, no final das contas, a gente tem uma população gigantescamente já conectada. Basta lembrar que 100 milhões de 4G é basicamente a população da Alemanha e dois Portugais somados dão 100 milhões de 4G no Brasil ativamente. Então a gente tem uma população sim conectada, com smartphones cada vez mais baratos e acessíveis e, portanto, entrando de uma maneira muito intensa nesse mundo que eu chamo de aplicatizado, onde a relação entre uma marca, um produto e um serviço com essas pessoas é, em geral, feito através de um aplicativo no dia a dia, né? Para pedir um táxi, para pedir comida, para pagar uma conta de banco, pouco importa. As pessoas usam cada vez mais esses aplicativos para se relacionar com pessoas e também com marcas. Quando nós falamos aqui em aplicativos, realmente a gente relaciona isso a telefone celular, mas os aplicativos estão em todos os pontos hoje, podem estar em todos os outros pontos. Sim, sem dúvidas. Por exemplo, as Smart TVs, né? A gente acaba portuguesando algumas coisas e perde o real sentido da palavra, né? Smart TV ou Smart TV é uma TV inteligente. E essa TV inteligente, conectada à internet, nos torna também mais inteligentes. A maneira como a gente consome hoje conteúdo, não é, na TV mudou. Né, você pega ali o seu controle remoto, abre ali uma série de aplicativos, né, não necessariamente aqueles que a gente tem no celular, mas sim funcionando numa tela, é verdade, uma tela conectada, verdade também, mas uma tela maior que está parada, por enquanto, ali na sua sala, no seu quarto. Mas o fato é que a gente usa aquele aplicativo para consumir ou música, ou um programa de vídeo, ou uma série favorita, você usa aquele aplicativo e na TV e se conecta. Nos carros a mesma coisa. Cada vez mais a gente vê carros hoje no Brasil que tem ali sistemas, aqueles antigos sistemas multimídia sendo revisitados, sendo redefinidos também com a mesma lógica. Uma vez conectado ao seu aparelho celular, nesse caso, ele acaba gerando um espelhamento dos principais aplicativos que você tem no seu aparelho para o painel do carro e também te dá uma nova dimensão. E curiosamente já tem no Brasil também alguns modelos, ainda poucos e ainda caros, é verdade, de TV, de refrigeradores, né? Geladeiras conectadas. Então, muito em breve a gente não vai precisar mais se preocupar em sair de casa, em fazer compras. A geladeira vai nos lembrar que acabou o leite, que acabou o queijo e vai fazer o pedido automaticamente para o nosso supermercado de preferência. Você está falando aqui aplicativo, todo mundo vai ter que ter aplicativo?
toda marca deverá ter uma relação aplicatizada com o seu consumidor. Eu evito falar muito aplicativo, Milton, porque às vezes a gente se remete ao aplicativo que está no smartphone, aquele que a gente conhece ali do dia a dia. Então, quando a gente pensa numa relação aplicatizada, a gente talvez comece a pensar um pouquinho de maneira mais abrangente e lembrando que vão ter outras telas conectadas e essa aplicação ela vai existir nessa relação entre marcas e telas. Ou até, na verdade, não vai precisar nem ter uma tela. Como a gente conversava há pouco, a voz passa a ser uma interface muito relevante e representativa de interação. Então, não vai precisar ter uma tela. Você pode, por exemplo, com um aparelho que está instalado na tua casa, simplesmente falar OK aparelho e ele vai te ouvir e vai te entregar aquela informação, aquele conteúdo, ou vai te fazer aquele pedido no supermercado, aquele pedido de pizza, o que for. Então, mas de toda forma, é um aplicativo, é um software que está ali por trás, não é, com uma camada de inteligência, e você vai ter uma relação diferenciada, digitalizada, aplicatizada com aquele produto, aquele serviço. Eu falei logo na abertura aqui sobre novos hábitos de consumo. Que novos hábitos são esses que vocês têm detectado, têm identificado no trabalho que realizam na Ponto Mob? Acho que, primeiro de tudo, está muito claro que aquelas marcas que não compreendem ou não compreenderam o poder da mobilidade para redefinir seus processos e suas relações de negócio com os consumidores estão fadadas a um insucesso muito rapidamente. Aquelas que compreenderem que, pera lá, já que todo mundo usa o celular para falar entre pessoas, para falar com outros serviços, para consumir uma série de coisas, por que não eu olho para dentro da minha empresa, por menor que ela seja, por maior que ela seja, e pergunto, será que isso daqui pode ser feito diferente, mais rápido, mais barato, mais inteligentemente feito, mais de maneira inovadora através de dispositivos móveis? É muito curioso que a resposta vai ser sim. Porque no final das contas, quando a gente pensa comportamento, Milton, as marcas começam a ter uma lógica de competição muito diferente. Eu não compito mais só com, eu num banco eventualmente, eu não compito só com aqueles bancos que diretamente eu encarava como meus competidores. Mas quando eu vou para a relação aplicatizada, eu comparo com o aplicativo de música, com o aplicativo de pedir comida, com o aplicativo de comer, de pedir, fazer uma reserva de restaurante ou pedir um táxi. Porque é ali que está a nova experiência do consumidor. Então o consumidor vai olhar para a experiência que o seu banco, por exemplo, oferece e falar, nossa, mas está confuso, está demorado, está dando crash, ou como meus filhos dizem, está bugando. E você tem uma experiência ruim no mundo digital, porque o nível de competição está muito mais espalhado. O consumidor vive o que a gente chama de uma era da experiência digital, onde ele espera de qualquer marca, de qualquer produto ou de qualquer serviço, o mesmo nível de excelência, de experiência do que ele tem nos aplicativos que circulam e rodeiam essa pessoa no dia a dia. E esse consumidor está encontrando o quê quando vai ao mercado em busca desse desejo? As empresas, as marcas têm atendido esta demanda aqui no Brasil? Olha, Milton, a gente acabou de realizar uma pesquisa na qual nós avaliamos as 235 principais marcas que atuam no mercado brasileiro. Bem, a verdade, essa é a terceira onda de um estudo que é feito a cada 2 anos. O que a gente faz nesse estudo? A gente olha 60 critérios de avaliação, se a marca tem aplicativos, se as pessoas gostam ou não gostam desse aplicativo, há quanto tempo foi atualizado, o número de downloads, se os sites dessas marcas estão ou não pensados para as plataformas móveis, se as pessoas usam mensageria, né? Se as marcas usam mensageria, SMS, chatbots, a gente fala daqui a pouco sobre isso. Então a gente olha uma série de critérios e coloca ali um ranking de marcas que estão mais preparadas para o mundo móvel. O que a gente percebeu nesse último estudo, do finalzinho do ano passado, é que sim, as marcas estão avançando aceleradamente para a adoção de mobilidade das plataformas móveis como algo importante para os seus negócios. E isso soa, na verdade, um tanto quanto óbvio, né, Milton? Na medida em que hoje no Brasil 70% do tráfego digital, dos minutos digitais que a gente tem em nossas vidas, são feitos através de smartphones e tablets. Então as pessoas já estão lá. E as marcas têm de ir aonde o povo está. E o povo está cada vez fazendo suas relações e passando o tempo no mobile. Então é natural que as marcas levantem as mãos, as orelhas e pensem, pera lá, tenho que ter uma estratégia clara para o mundo mobile. E aí sim começam a investir para ter sua presença no mundo mobile, na sequência para entregar ferramentas, serviços, utilidades e facilidades para o consumidor através dos canais móveis e, por fim, prover experiências digitais mais ricas, mais imersivas, também usando as tecnologias e plataformas móveis. Essa é a terceira edição da pesquisa que vocês realizam. Foi possível identificar aí que a velocidade de adaptação é maior? Sem dúvida nenhuma. São, como eu disse, de 2 em 2 anos. Então a gente fez um estudo em 2013, 2015 e 2017. A evolução de 15 para 17
eu diria que foi 2 vezes maior do que a evolução de 13 para 15, quando a gente compara aquelas marcas que nós consideramos as marcas que estão no estágio básico para o estágio avançado, né, de uso de mobilidade, ou seja, já fazem o uso minimamente estruturado de plataformas móveis nas suas estratégias de negócio. Então, mais do que duplicou a velocidade de adoção dentre as principais marcas do último estudo para o penúltimo estudo. Das marcas que mais se destacaram nesse trabalho de vocês, qual é a tecnologia que elas têm utilizado, qual é o recurso que elas têm utilizado para que ganhem esse destaque num ranking como o que vocês estão desenhando? Além da tecnologia, e sem dúvida nenhuma, o uso bem inteligente de aplicativos como a gente conhece hoje é sem dúvida o que dá maior destaque, mas o que a gente percebe também é uma lógica de diferenciação muito grande dessas empresas no último estudo, é o entendimento de contexto e formato nas redes sociais. Por que disso, Milton? No final das contas, se a gente parar para pensar, Twitter é fundamentalmente mobile. Tem também sua presença desktop, mas é fundamentalmente mobile. Instagram, 100% mobile. Facebook, 90% da audiência também está no mundo móvel. Então é um tema sobre entender contexto e compreender que a audiência está cada vez mais usando essas redes através dos dispositivos móveis. E aí entra um tema de formato. Muitas das marcas que se destacaram, a maioria delas na verdade, fazem um bom uso disso. Entendem formatos que são mais gentis ao consumidor na plataforma móvel, como por exemplo o vídeo que fica na vertical e não na horizontal, a forma de edição, o tamanho dos conteúdos, as imagens, tipologia, a forma como você de fato dispõe o conteúdo na tela do celular, do smartphone, tem que ser diferente da forma como você dispõe no computador. Muitas marcas têm suas presenças nas redes sociais, mas simplesmente fazem um único conteúdo e transbordam, de certa forma, para o mundo móvel. As que se destacam, não. Elas entendem as estratégias, os formatos e principalmente o contexto do dispositivo móvel e fazem bom uso disso. Que você tem que adaptar, inclusive, a sua forma de se comunicar, a sua forma de falar com o público. O meio e a mensagem, não é? Como diria a McLuhan para quem estudou comunicação. O meio, na verdade, ele ressignifica ou significa o conteúdo, a mensagem. Então, compreender quais são os mecanismos e os melhores formatos fazem com que aquele seu conteúdo tenha maior sentido e, portanto, maior valor naquela plataforma. Quais são os recursos que as marcas mais usam? O que a gente tem percebido é que o uso de vídeo tem sido acelerado, porque o consumo de vídeo no mundo móvel é algo que faz parte do dia a dia. Basta perguntar para os ouvintes, eles vão lembrar que certamente hoje, a essa hora, eles já assistiram pelo menos 1 ou 2 ou 10 vídeos nos seus celulares, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja em qualquer rede. Seja qual for o conteúdo que tiver, mas assistiram em vídeo. Vídeo é um formato, sem dúvida nenhuma, vencedor nas plataformas móveis. Para multiplicação é muito fácil, né? Você diariamente recebe vídeos, marca pessoas, manda aquilo para alguém, compartilha. Então, marcas que conseguem entender que vídeo é um formato muito importante, mas mais do que isso, que o formato de edição, de corte, de enfoque daquele vídeo, mais do que isso, somado a esse tema todo, como você usar letreiros, né, o lettering, como você vai fazer aquele trabalho no mundo móvel, sai na frente. Parece uma coisa muito simples, porque não é de fato uma ciência de foguete, mas exige um pouco mais de trabalho e de planejamento. Eu digo sempre para o meu time que o planejamento é o ensaio da ação, Milton. Então, precisa planejar muito para quando você for acionar aquilo funcionar. Então, fazer digital precisa hoje ter um entendimento de tela, de contexto e de momento. Se você não fizer esse pensamento nesses 3 elementos, certamente você vai se embananar. Vai fazer um conteúdo que funciona bem numa tela, funciona bem numa rede, não funciona tão bem na outra. Você fica meio perdido sem saber por que você está não acertando tanto ou errando bastante. Então, o contexto é muito importante. As empresas ou as marcas que fazem esse investimento, isso se reflete em engajamento do consumidor e o engajamento do consumidor necessariamente se reflete em melhores vendas? Excelente pergunta, Milton. Sim. Primar por uma bela experiência para o consumidor nas novas telas móveis resulta sim em melhores taxas de engajamento, também melhores taxas de conversão e, portanto, em vendas. A gente fez um estudo recentemente com alguns dos parceiros que a gente tem de negócio sobre o que acontece com a empresa deles, com o negócio deles, principalmente aqueles que são e-commerces, né, transacionam no mundo digital, quando eles fazem um trabalho específico para o mundo mobile. E é de se espantar. Taxas médias de conversão aumentam em 20%, 22%. E, portanto, significa que as pessoas se sentem mais confortáveis, com uma boa experiência no mundo móvel e tendem a comprar mais. É diretamente proporcional o aumento de taxa de conversão
a boa usabilidade. Melhorou a usabilidade, aumenta a taxa de conversão e, portanto, aumenta a venda. Investir em mobile é um bom negócio, né? Entregar a melhor experiência para o consumidor é um bom negócio. Seja na sua loja física, seja no seu site de computador, seja na sua presença móvel, que pode ser um site ou pode ser um aplicativo, mas a relação é direta. Melhorou a experiência, melhorou a venda, ponto. Pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, o Carlos Moraes pergunta aqui para nós o seguinte: pequenas empresas como a minha podem se utilizar desses recursos também? É viável economicamente? Como eu acabei de dizer, Carlos, sim, porque a relação é diretamente proporcional. Se você se esmera em ter uma experiência bem feita, bem resolvida no mundo móvel, é muito provável que as pessoas vão se engajar mais, vão converter mais e vão comprar mais. Eu entendo que para o pequeno negócio existem dois grandes limitadores: tempo e dinheiro. O tempo a gente não controla, a gente tem que priorizar. O dinheiro também é curto e a gente também tem que fazer o quê? Escolher por onde começar. Então, faz uma coisa, pergunta para o seu público, olha no Analytics do seu site e descobre qual percentual de pessoas acessam o seu site ou a sua propriedade através do ambiente móvel versus desktop. Você vai se assustar, aliás, a maioria dos ouvintes vai se assustar. Vai ser muito natural que a maioria dos acessos já sejam feitos através de plataformas móveis. Então, como prioridade, a gente conjuga aí no singular, não dá para ter prioridades, priorize a plataforma móvel. Não estou sendo aqui, porque trabalho com o mundo de mobilidade, obviamente tem um tema de parcialidade ou não no meu comentário, mas não é sobre mim ou sobre o meu negócio. É sobre o negócio de vocês, mas fundamentalmente sobre o consumidor de vocês. Se ele se interessa e se ele se relaciona com a tua empresa mais através do celular do que através do computador, faça o que ele te pede. Entregue a melhor experiência possível, primeiro no mundo dos celulares, smartphones, e depois nas outras telas, né? A melhor opção, eu sempre digo, é dar opções. Mas já que a gente tem uma restrição eventualmente de investimento e de tempo, priorize aquilo que o seu consumidor te pede e fundamentalmente é onde ele mais está. Pergunta para ele. Agora, esse não é um custo alto de investimento do ponto de vista da tecnologia que vai ter que ser implantada e ser utilizada? Tem uma variação muito grande dependendo da sofisticação da plataforma, mas o que acontece é que cada vez mais, e essa é a beleza dos tempos que a gente vive, né, Milton? Cada vez mais há plataformas nacionais ou até mesmo internacionais que facilitam sobremaneira uma transição do mundo offline para o mundo digital mobile ou até mesmo do mundo desktop para o mundo mobile. Tem um cara chamado Google que vai te ajudar. Pergunta lá no Google, plataformas para fazer comércio eletrônico em plataformas móveis. Ele vai te dar uma série de soluções e serviços, alguns deles gratuitos e muitos com valores muito pequenos. Não vai ser o melhor site do mundo, não vai ser o melhor aplicativo do mundo, mas certamente é um primeiro passo, é um avanço. Uma vez feito esse primeiro passo, esse primeiro avanço, as taxas melhoram, as vendas aumentam e você pode investir progressivamente mais. Tem muitas plataformas disponíveis para serem usadas para ter uma boa presença móvel. Ainda baseado nessa questão apresentada aqui pelo nosso ouvinte, você se referiu muito à questão do comércio. Mas eu posso usar e devo talvez usar as plataformas móveis para comunicação, para conversa, para diálogo, etc. Perfeito. E aí entra um tema muito importante que é o uso das plataformas que já estão disponíveis, Milton. Quer dizer, saber usar bem Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp agora também, que está aberto para pequeno negócio no Brasil, não custa nada, né? No final das contas, é um tanto de se educar, correr atrás, na verdade, de instrumentalização para que você consiga saber como tomar o melhor proveito dessas plataformas, mas elas estão lá, elas estão dadas, elas estão disponíveis. E aí sim, para pequenos negócios, micro e pequenas empresas, sem dúvida nenhuma, se aproveitar da plataforma já estabelecida, com uma audiência também já entregue ali. E saber fazer um bom uso disso, sem dúvida nenhuma, é um primeiro grande caminho, até porque se está no social, está no mundo móvel. O Douglas Lima faz uma pergunta aqui também pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, que me ajuda até a trazer de volta o assunto da pesquisa que vocês realizaram, essa terceira edição da pesquisa, porque ele disse que ele gostaria de ter mais resultados desta pesquisa. Você disse que, de uma certa maneira, as grandes marcas já estão neste mundo móvel e já estão adaptadas a esse mundo móvel. Mas na seleção que vocês fazem de nível de mobilidade, há uma diferença grande ainda. Ainda há. Nós construímos 4 grandes grupos, Milton. Indo de cima para baixo,
né? Primeiro são os experts, mais ou menos 6%, 7% das 235 marcas avaliadas estão nesse critério. Experts são aquelas que fizeram 40 de 60 pontos possíveis. Dali para cima a gente já considera como expert, tá? De 30 a 40 pontos são as marcas que são aquelas consideradas avançadas no mundo móvel. A gente está falando então de mais ou menos 13 a 14%, totalizando algo como 20% de marcas avançadas e experts. E aí vem dois grandes grupos, tá? Mais ou menos 45% a 50% das marcas estão no que a gente chama de básico, e o restante, 30 a 35%, são aquelas que a gente coloca no nível de iniciantes. Iniciantes são aquelas que não têm abaixo de 10 itens dos 60 possíveis sendo colocados. A gente pode colocar no site da CBN disponibilizar os resultados da pesquisa completa, sem nenhuma restrição de acesso a dados. A gente vai oferecer através das nossas redes sociais. Perfeito. Também, Twitter, etc., para que as pessoas possam acompanhar esses dados, tenham esses dados aí de maneira mais clara, até para que possam tirar suas próprias conclusões em cima disso. Agora, você ao mesmo tempo aqui mostrou para a gente esse nível de mobilidade destas marcas. Eu queria compreender o seguinte, dessas experiências, você já falou de algumas positivas, quais são os erros mais comuns que as marcas acabam cometendo quando resolvem fazer esse investimento? Primeiro, fazer o aplicativo pelo aplicativo, a inovação pela inovação, que na minha opinião acaba virando uma invencionice. A gente teve muito disso, Milton, nos anos de 2012, 2013 principalmente, onde tinha uma correria, um desespero. Todo mundo tem que ter um aplicativo. Eu vou fazer um aplicativo porque meu concorrente fez, ou porque a minha empresa fora do Brasil fez, ou o competidor fora do Brasil também fez. Então eu tenho que ter um aplicativo ou eu estou morto. E aí se cometeram, obviamente, tropeços, porque primeiro tem que se entender que o aplicativo ele é tão somente a materialização de um grande serviço de uma grande empresa. O aplicativo não existe por si só. Então o aplicativo de táxi, ele não é aplicativo, é uma grande empresa que teve uma ideia genial de criar um serviço incrível, de que as pessoas não precisam mais ou ligar para uma central de táxi ou ficar na rua com o dedo estendido, precisava pegar direto no celular, dizer onde estavam, dizer para onde queriam ir e chamar um táxi. Apitava lá no taxista mais próximo, ele aceitava a corrida e estava resolvido. O jeito mais fácil de fazer isso é no smartphone. O taxista está em movimento, você está com o seu smartphone do seu lado. A ferramenta, a tecnologia para aquilo ficar melhor entregue, a melhor experiência, era sim um aplicativo como a gente conhece. Mas o aplicativo nunca vai ser maior do que a sua empresa. E esse é o principal grande erro. É muito bom lembrar que na economia digital, né, lá nos anos 2000, se a gente voltar um pouquinho atrás, ter uma empresa na economia digital era ter um site. Você lembra disso? Vou ter um site de comparação de preço, um site de entrega de flores, um site de compra ou qualquer coisa que fosse. Nos anos 10, que é o que a gente vive agora, ter uma empresa na economia digital é ter um aplicativo que chama táxi, que compara preço, que entrega flor ou que faz uma compra. Mas, na verdade, a empresa e os serviços por trás desse app são sempre maiores do que isso. Até porque as empresas que existem há 20 anos, sim, na economia digital começaram com um site que entregava flores e agora um aplicativo. Então, pensar o aplicativo como a solução final é o primeiro grande erro. Segundo grande erro que a gente percebe é tirar o foco do consumidor. Porque é para ele que deve existir qualquer inovação tecnológica aplicada a negócio. Então, pergunta para o consumidor. Como que está o seu nível de maturidade no uso? Porque para muitas marcas, sim, o consumidor já está no celular e já está consumindo produtos similares, serviços similares. Mas tem uma parcela que talvez não esteja tão digitalizada ou que não se sinta confortável em ter um aplicativo ou ir para o site para resolver um problema. Então, conversa com o consumidor, coloque ele no centro da decisão de negócio e entende que tela ele usa mais, que tipo de smartphone ele tem, se ele acessa aquilo dentro de casa, fora de casa, se ele quer ter um serviço que facilita a vida dele ou não através do mundo digital. Então, conversar com o consumidor é sempre muito importante. Então são esses dois grandes erros. Não fazer o aplicativo porque tem que fazer, invenção, né, que vira na verdade isso. E segundo, conversar sempre com o consumidor. Pegar alguma das questões que chegaram aqui pelo nosso Facebook. O Alexandre Tavares levanta a seguinte questão. E no dia que aconteceu uma pane na internet, com tanta coisa conectada e cada vez mais dependente da rede do próprio celular, será que tem um plano 2, um plano B para tal imprevisto? Olha, na verdade a gente não tem previsto nem quando acaba a luz, né? Porque se acabar a luz, acaba a internet. Então antes de acabar a internet, vai acabar a luz e a gente vai ter um problema gigantesco. A gente tem a dependência assim cada vez maior das novas tecnologias, não é? Mas nada resiste a uma falta de luz. Então teve um grande evento em Las Vegas esse ano que chama CES, que é onde as grandes marcas colocam lá os seus grandes lançamentos.
A indústria automotiva está lá, a indústria de eletroeletrônicos está lá, a indústria da tecnologia está lá toda. Teve uma pane de 3 horas. Então, geladeiras conectadas, robôs, tudo da mais alta tecnologia ficou parado por 3 horas, porque sequer tinha a nossa querida, estimada e valiosa energia elétrica. Com a conectividade é a mesma coisa. Já tivemos apagões e continuaremos tendo. Isso é inevitável. Mas, sem dúvida nenhuma, principalmente aqueles provedores, não é, da tecnologia, as grandes operadoras provedoras, têm planos B, C, D, mas até a Amazon já ficou fora do ar. Então, isso pode acontecer, mas isso não quer dizer que a gente deva temer abraçar cada vez mais a tecnologia. Isso é a exceção nesse processo todo. Ao mesmo tempo a gente tem as regras que facilitam nossas vidas, né? Aliás, aqui no Brasil, pela infraestrutura que se tem de telefonia celular, isso é uma barreira ainda para o desenvolvimento? Olha, Milton, sim, a gente sempre vai correr atrás, na verdade, da qualidade, não é? Porque, no final das contas, eu faço uma rápida analogia ao mundo das estradas, né? Agora, carnaval, todo mundo desceu para o litoral. O que é que aconteceu? Congestionamento. Se você pega essa lógica e pensa o seguinte, cada vez carros mais baratos, cada vez combustível mais barato. Carro é o smartphone, combustível é o plano de dados das operadoras. Mais carro na rua, tanque cheio, desce para a praia, congestionamento. Como é que resolve isso? Duplicando, triplicando, quadruplicando estradas. Isso requer o quê? Tempo e investimento. É caro construir uma estrada, leva tempo construir uma estrada. E aí, o que acontece? Mais carro mais barato, mais gasolina mais barato, mais carros e com a estrada quadruplicada, trânsito de novo. É a mesma coisa com acesso à internet. A gente tinha lá o nosso Edge, talvez os ouvintes aí lembrem do Edge, era uma tristeza. Aí veio o 3G, pô, maravilha. Por muito tempo foi uma maravilha, aí congestionou o 3G. Aí veio o 4G. Maravilha, 4G, agora vai tudo dar certo, congestiona o 4G. Já tem operadoras que lançaram 4,5G e o 5G, que está previsto para 2020, que é daqui a 23 meses, só 22 meses agora, na verdade, não está tão longe assim, promete de novo também desafogar esse tráfego, mas vai ser natural que lá para 2021 ou 2022 alguém vai estar aqui no programa contigo, meu, estou reclamando que o bendito do 5G não funciona, cadê o meu 6G? Então a gente vai sempre correr atrás dessa banda mais larga, porque a gente consome cada vez mais conteúdo que a gente até então não consumia. Pensa vídeo streaming. Quantas vezes a gente imaginava há 5 anos que a gente poderia assistir a um filme ou passar 5, 6 horas vendo uma série streaming direto em alta qualidade na nossa casa? Era impensável. Hoje a gente tem as maratonas lá das séries, as pessoas ficam 4, 5, 6 horas assistindo isso. Certamente a gente vai ter outros consumos que vão exigir mais banda e aí as operadoras têm que correr atrás para construir mais estradas ou mais redes. Tá certo. Bom, se nós fizermos aqui uma comparação entre o estágio que estão as empresas que atuam no Brasil e as empresas que estão lá fora, em que nível nós estamos? Para surpresa da maioria dos ouvintes, imagino eu, a gente está em excelente passo conjunto do que é feito no mercado internacional. Não cabe aqui o complexo de vira-lata de maneira nenhuma, Milton. A gente tem sim empresas no Brasil, sejam elas brasileiras ou sejam elas multinacionais, trabalhando em vários casos com excelência em uso de tecnologia, principalmente nas tecnologias móveis. Muitas delas, inclusive, exportando experiências muito positivas. Porque, no final das contas, essa é a beleza desse mundo conectado. Não tem mais distância, não existe mais aquela tecnologia que é exclusividade de um mercado ou de uma população ou de uma empresa. Está tudo dado, está tudo espalhado. O mundo é cada vez mais plano, não é? E, portanto, o uso da tecnologia, o acesso à tecnologia também está muito democratizado. Então, a gente tem sim no Brasil um nível de utilização e de maturidade muito similar a muitos países. E como nós estamos falando aqui, como as marcas podem se comunicar melhor ou se desenvolver melhor no mundo móvel, inclusive através da base comercial, o Aloísio Monteiro de Almeida pergunta o seguinte: se banners, microvídeos com faixas durante ou após jogos nas plataformas móveis dão resultados positivos em vendas? E ele faz uma pergunta bem específica, pelo visto ele está querendo fazer algum investimento com a marca dele. Perfeito. Obviamente que vai depender de formato e de contexto, né? A publicidade digital e fundamentalmente a publicidade móvel é a que mais cresce no uso, no investimento das grandes marcas. Então a gente tem sim um mundo que a gente chama de mídias tradicionais, TV, rádio, jornal, revista, e o mundo digital.
nesse contexto, o mundo digital que mais cresce em volume de investimento. E no corte do mundo digital é o mundo mobile, que cresce mais aceleradamente na adoção e no investimento em mídia. Então, sim, faz sentido investir em mídia para dispositivos móveis. Tem vários formatos, como ele já bem falou, certamente ele já deve ter testado alguns deles, mas o que eu recomendo é, de novo, buscar instrumentos, né? Ler, buscar casos, entender os melhores formatos, mas sem dúvida nenhuma há um grande crescimento de investimentos em mídia nas plataformas móveis. Bom, todo mundo aí tem seu Facebook, todo mundo aí tem seu Twitter e tem acompanhado que cada vez mais tem formatos cada vez mais interessantes, menos intrusivos, né? Formatos que até geram um grande desejo de você clicar, se aprofundar, ler, compartilhar. Essa é a beleza do mundo digital, né? Os formatos acabam provendo essa bilateralidade. Se eu quero, eu converso, se eu quero, eu me aprofundo, se eu não quero, rodo ali a minha timeline e vou para frente. Fechando nossa conversa aqui, convencido que está o nosso público agora de que o investimento tem que ser na área mobile para que o seu negócio avance, eu pergunto a você o seguinte, o que você sugere para quem quer começar então nessa área? Vamos lá. Primeiro vocês vão ver a pesquisa que a gente fez no site da CBN e nos canais da CBN para entender quais são as empresas que estão bem posicionadas e compreender o que elas estão fazendo de bem feito. Aprendizado é muito importante, compartilhar conhecimento é super chave e absorver conhecimento é super chave. E uma coisa secundária, mas também importante, principalmente para os micro e pequenos empreendedores, que é quem dá força, né, de tração para o negócio da economia brasileira, eles já têm no DNA deles a tomada de risco, né? O pequeno empreendedor brasileiro já é um sobrevivente por excelência, já tive meus pequenos negócios também. Então, arrisque, continue com esse mesmo espírito, com essa mesma fome de fazer o seu negócio crescer e arrisque no mundo digital. Só se cerque de um pouco mais de cuidado. E o próprio mundo digital vai te entregar uma série de ferramentas e conhecimentos e conteúdos para que você vá mais preparado para essa nova jornada que é investir, sim, no mundo digital e principalmente no mundo de mobilidade. Ô Xavier, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN, no Mundo Corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton. Foi um grande prazer. Muito obrigado, Léo Xavier, que é CEO e cofundador da Ponto Mob, professor de marketing mobile da FGV e da FIAP, conversou conosco aqui no Mundo Corporativo. Você que participou ao vivo assistindo no Facebook, no nosso site, mandando perguntas, nosso agradecimento. Lembrando sempre que você pode pegar o seu conhecimento e publicar também no nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn. Nós estamos lá exatamente para que você possa compartilhar esse conhecimento conosco. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.